volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, 18 de janeiro, e já estamos aqui com os nossos comentaristas do Política com Pimenta. Você que acompanha a gente aí pelas nossas plataformas digitais, está já acompanhando os nossos comentaristas por aqui para começar mais uma edição do Política com Pimenta. Quero cumprimentar o Dr. Gilberto Luiz de Azevedo, que está diretamente lá de Meia Praia, acompanhando a gente, participando aí da nossa programação. Muito bom dia, Dr. Gilberto. Bom dia, Odair. Bom dia, Osmar. Bom dia a todas as pessoas que nos veem e ouvem. Osmar Campreguer também acompanhando a gente, esse diretamente de Benedito Novo. Um abraço, Osmar, bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia, Dr. Gilberto. Bom dia aos nossos ouvintes e a quem nos assiste. Muito bem, vamos lá então. Olha, o primeiro assunto para a gente debater e discutir, justamente eu quero que vocês deem ao seu parecer aquilo que vocês viram a respeito da manifestação do Javier Milei lá no Fórum Econômico Mundial. Ele esteve participando lá do fórum, teve o seu espaço aí para discursar também e fez um discurso contundente. Queria começar aí com o Dr. Gilberto, para que falasse a respeito daquilo que captou e pegou das ideias do Javier Milei colocadas no Fórum Econômico Mundial. Bom, na verdade o Milei, ele compareceu ao fórum e fez a sua apresentação a nível mundial. Ele botou às claras aquilo que ele disse durante a sua campanha política na Argentina e que levou ele a ser eleito presidente da República. Ele deixou bem claro a posição libertária de liberdade que a Argentina parece tomar rumo a seguir. Ele fez uma demonstração muito séria, muito ampla da tragédia que foi o coletivismo que foi aplicado na Argentina durante essas décadas que se passaram. Fez uma retrospectiva também a nível mundial disso tudo e demonstrou que realmente o capitalismo, a liberdade econômica, a liberdade individual corre o risco com esse tipo de situação. Se nós traçarmos um paralelo com o Brasil, nós estamos verificando que efetivamente isso está acontecendo. Aumento dos impostos, os empresários sendo hostilizados pelo governo, o governo se declarando comunista com muito orgulho e hostilizando principalmente o agro aqui no Brasil, que gera muitas divisas para a nossa nação, para o nosso povo, e com isso diminui a questão da pobreza. Já disse em posições anteriores que o Brasil parece que opta pela pobreza com o potencial gigantesco que tem e mesmo assim ainda é a 10ª potência econômica mundial, diferentemente da Argentina, que foi tomado por esse coletivismo absurdo, está no número 140. Eu penso que ele, voltando ao Milei, eu penso que ele apresentou as suas credenciais ao mundo, deixou claro que a Argentina mudou de rumo e está abraçando o capitalismo, a livre iniciativa, demonstrou que quem gera riqueza são os empresários, é a população, e os empresários ele qualificou como heróis, inclusive, e que o Estado, em verdade, ele só cobra impostos, cada vez mais impostos, e usufrui esses impostos para manter uma determinada casta. Penso que a Argentina, com isso, vai ganhar muito. A princípio, choca exatamente o que ele disse, mas se nós fizermos uma retrospectiva e uma análise, é o que está acontecendo. Eu vejo que, eu penso que a Argentina vai ganhar bastante com isso e logo nós veremos o aporte financeiro naquele país, e talvez até mudando a aplicação desses valores, ao invés no Brasil, aplicando na Argentina. Muito bem, agora para o seu comentário também, o Osmar Campreguer. Osmar. Bom, em primeiro lugar, o Milei, ele fez um discurso para dentro da Argentina. Ele tem algumas razões quando ele fala que os políticos que levaram a essa situação os países, que levam, em verdade.
Com relação à fala do Dr. Gilberto, é uma fala que não tem suporte na verdade, é o que ele disse, que a Argentina está assim por causa do socialismo. Não. A Argentina viveu 500 anos no capitalismo. Ela enriqueceu e empobreceu o capitalista. Quem enredou a Argentina para o caos começou com o Perón e continuou com outros políticos de direita que levaram a Argentina à bancarrota, ou inclusive com os militares da extrema-direita que levaram ela para a guerra. E a Argentina está em crise há 80 anos. E a Argentina foi governada agora os últimos 20 anos por um grupo de centro-esquerda que contribuiu também para que ela continuasse na descida. Inclusive, 4 anos atrás, o governo era pelo menos um governo de centro. Então, o problema dos países não é ser de esquerda ou de direita. O problema do país é que as políticas que o governo trabalha para as classes mais favorecidas, e com subsídios e muitas vantagens para muitas classes que não precisam. E o Estado está a serviço das elites, muitas vezes das elites empresariais, das elites do funcionalismo público, e deixa de drenar os recursos para quem mais necessita e para soluções duradouras para a população toda. O Brasil é um exemplo disso. Hoje o Brasil passou da 12ª para a 10ª posição, porque esse governo nunca foi e nunca será de esquerda. É um governo muito parecido com o governo anterior. Ele só está cobrando os impostos porque aqueles 4 anos de treva que nós tivemos, o Brasil foi derrotado, o Brasil desceu a ladeira porque ele está destruído administrativamente. E hoje, um exemplo do agronegócio, que o doutor citou, foram dados, vamos usar esse termo, foram alocados mais de 30% de recursos a mais para o agronegócio se financiar. Então, esse governo é tão capitalista quanto o anterior. Só os delírios das redes sociais e o fanatismo é que leva a dizer que esse governo brasileiro é de esquerda. Eu concordo no ponto do Milei que os políticos e as políticas de favorecimento de grupos é que levam os países a ter decisões administrativas que desfavorecem as classes menos favorecidas e favorecem as elites, em outras palavras. Como acontece no Brasil, acontece na Colômbia, acontece na Argentina, e por isso que os países não estão se desenvolvendo, porque o dinheiro que existe, no caso o Brasil, destinou um monte de dinheiro na época do Império para os plantadores de café, e esse dinheiro não chegou na população. Então, esse é o problema. O problema não é de ser de centro-esquerda ou de centro-direita. Esse é o grande problema das políticas do mundo, principalmente da América Latina. Os governos deixam a verba para as elites e não para o desenvolvimento do país. Esse é um dos problemas. Doutor Gilberto, com a palavra. Eu permito discordar, que sempre se esquece de colocar que no meio dessa questão toda, nós tivemos a infelicidade de ter uma pandemia, onde houve a necessidade de alocação de recursos muito grandes para a compra de vacinas e para sustentar, veja, no bom sentido da palavra, as pessoas menos favorecidas em função do fato que se dizia que a economia se deixa para depois. Nós não vemos ninguém tratar com dignidade o empresário, o microempresário. Agora surge um ou outro dizer a respeito dessa questão. Quem gera riqueza é o empresário e quem gera riqueza é o trabalhador. O governo realmente ele usa o dinheiro para manter as castas. Isso o Osmar tem razão, porque essa regulação que se impõe através desses impostos, através dessas políticas todas, isso é típico, isso é claro de governos autoritários, governos que têm mais uma ascendência, uma procedência à esquerda.
O Milei deixou bem claro a respeito da livre iniciativa, do livre comércio, e é uma coisa que no Brasil aqui é extremamente regulada. O governo tem que se meter em tudo, o governo tem que dar pitaco em tudo. Isso é que está acontecendo. A liberdade a cada dia está sendo tolhida. A tentativa agora mais recente é de regulação de redes sociais. Já temos legislação, por exemplo, suficiente para punir eventuais excessos. Agora, dizer o que pode e o que não pode ser dito, isso é um absurdo. Por exemplo, eu entendo que nós já estamos vivendo numa situação de coletivismo, nós já estamos vivendo numa questão de socialismo, de comunismo, porque isso foi dito pela palavra do Lula da Silva. Com muito orgulho ele disse que é comunista. Ora, se ele é comunista, ele vai implementar a sua administração nesse sentido. Osmar, para fechar. Bom, eu diria que essa visão de que nós estamos vivendo no mundo socialista é uma visão distorcida, que esses últimos 4 anos da treva permitiu que as pessoas se fanatizassem e vissem tudo como comunismo. É tudo comunismo. Teve até um candidato que dizia que as crianças da creche, elas são socializadas e coisas assim. E com relação à internet, doutor, eu já repito aqui, eu faço minhas palavras, se o trânsito é regulado, se o casamento é regulado, se todos os atos da vida da gente é regulada, por que só a internet não pode ser regulada? Por que só as grandes empresas elas têm que ter liberdade? Por que não pode haver um regulamento? Essas palavras não são minhas, mas eu repito porque para mim são palavras sábias. Por que só a internet não pode ser regulada, se tudo na nossa vida é regulado? Tudo. Muito bem, vamos lá para o próximo assunto, né? Esse assunto ainda rende muito, já várias vezes esse assunto veio à tona aqui, esse assunto que o Osmar puxou agora, essa questão liberdade econômica, essa questão socialismo, capitalismo, comunismo. Pela primeira vez na história conseguimos colocar um ministro comunista na corte, na Suprema Corte, isso também foram palavras aí do Lula, né? Enfim, são situações aí que vêm à tona aqui, mas para a gente fechar o nosso Política com Pimenta de hoje, o segundo tema para discutir, é o seguinte: eu quero que vocês façam um comentário a respeito de um post que eu até passei para vocês analisarem, que fez um comentário, logicamente foi um comentário aí de um internauta, mas que ele levantou a seguinte situação: os processos que provaram os crimes e aliás, aqui eu acho que é esse post aqui, mas a situação do Lewandowski, né? Ele está colocando aqui o seguinte: os processos que provaram os crimes e condenaram Lula foram anulados por uma suposta suspeição de Sérgio Moro. A alegação para a suspeição foi de que Moro tornou-se ministro de Bolsonaro posteriormente. Agora que Lewandowski tornou-se ministro de Lula, a tese continua valendo? Para citar apenas 2 casos, Lewandowski julgou a mudança da prisão em segunda instância, que tirou Lula e milhares de outros bandidos da cadeia, e a suspeição de Moro. Os 2 beneficiaram Lula e permitiram sua candidatura. E agora ele se torna ministro do beneficiário das decisões. Como é que vocês avaliam esse comentário? Eu queria começar agora com o Osmar. Bom, eu até acho engraçado esse tipo de situação, porque são 2 situações que a rede social aceita tudo. Não tem qualquer similaridade a situação de Moro com a de Lewandowski. Em primeiro lugar, quem levantou a tese da segunda instância, da anulação da prisão em segunda instância, ela só foi aprovada porque teve um ministro que mudou de idade, que foi o Gilmar Mendes, porque os outros ministros já tinham, essa tese já tinha 4 votos, mas com a mudança do Gilmar Mendes de entendimento, ficou permitido, com a maioria, justamente para anular, para não permitir mais a prisão em segunda instância. Então, não foi o Lewandowski que mudou de posição, foi o Gilmar Mendes.
com relação à anulação das provas, ela decorreu depois da divulgação da Intercept, do vazamento do chamado vaza-jato, que permitiu, que mostrou que Moro estava em conluio com o juiz. E aí, quem anulou essas provas foi o Fachin, não foi o Lewandowski. Outro ponto, o Lewandowski, ele está aposentado. Ele não renunciou para ser juiz, ele está aposentado. Inclusive, ele estava defendendo a JBS em processos contra a Paper Excellent, que ele tem influência no Tribunal de São Paulo. Então, não tem qualquer relação a atuação do Lewandowski ou a situação de Lewandowski com Moro, porque Moro é um juiz que pretendia, pelo menos se dizia, ser ministro do STF. E Lewandowski já encerrou a carreira, vamos dizer assim, na carreira política, ele não tem mais aspirações políticas e não tem mais interesse em ascender em algum posto, pelo menos aparentemente não tem. Então não tem qualquer relação ou similaridade desses dois casos. Doutor Gilberto. Bom, em recente reportagem da Folha de São Paulo, ficou demonstrado a quantidade de decisões que foram favoráveis ao PT feitas por parte do Lewandowski. A própria Folha de São Paulo, a quem o Osmar sempre recorre, elencou uma quantidade bastante grande de situações em que o Lewandowski beneficiou o PT. E, beneficiando o PT, por extensão, beneficiou também Lula da Silva. Ora, eu vejo que a ida dele ao governo federal pode configurar até uma falta de decoro por parte dessa situação, porque ele em tese, estava até fazendo uma advocacia, aliás, ele se aposentou e foi fazer uma advocacia, e ele retornou. Agora, com todo esse conhecimento, com todas essas informações que ele tem, o que ele vai fazer em benefício da população? Ele vai continuar advogando para o PT. Não há outra visão que se possa ter. Ou acha que ele vai mudar, de repente, a sua visão sobre essas questões todas que estão postas aí? Não, ele não vai alterar, ele vai continuar no mesmo rumo e vai continuar dando suporte à administração do PT. Aliás, ele é funcionário do governo federal agora, no cargo de ministro. Ele não foi nomeado ainda, será nomeado, até porque ele tem que resolver questões cíveis em relação principalmente à advocacia que ele estava a exercer. O interessante é que, por parte da magistratura do Supremo Tribunal Federal, não existe um período de quarentena como existe para outros órgãos, outros cargos do governo. Eu acho que essa assunção do ministro Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça, em que pese ele seja uma pessoa competente, demonstra uma falta de decoro por parte do governo federal em relação a essa nomeação. Muito bem, esse foi então o nosso Política com Pimenta. Osmar, tem alguma coisa para colocar ainda, Osmar? Sim, eu só queria recordar que, inclusive, o ministro Nelson Jubim também, depois de ser ministro do STF, ele foi ser ministro em outro governo. Então, não existe, assim, restrição, vamos dizer assim, com relação à nomeação do Lewandowski. Não há, Muito bem. Realmente. Pode complementar, doutor. Não, realmente não há nenhum impedimento. A única coisa é que essas coisas estão acontecendo tanto em sequência, não há um espaço, não há um interregno, um espaço de tempo entre essas situações que colocam em vista um despreparo, uma falta de decoro. Eu acho que as pessoas deveriam ser mais comedidas, principalmente por parte do governo, em relação a essas situações. Me parece que está havendo um joguinho de vôlei, onde está havendo um rodízio. Isso é muito complicado, gente.
entrar na cabeça das pessoas. O sujeito está uma hora aqui, outra hora está ali, daqui um pouco ele vem para cá, ele vai para lá. Isso parece ser um joguinho de vôlei, onde só há o rodízio das pessoas. Muito bem, vamos ficando por aqui com o Política com Pimenta desta quinta-feira, agradecendo aos nossos comentaristas, sempre dá muito pano para manga, daria para ficar aí mais tempo comentando, debatendo, né? Mas o tempo é curto por aqui, a gente agradece a participação mais uma vez do Dr. Gilberto Azevedo, que fecha o seu período de férias aí nesse final de semana, está de volta a Timbó, a terrinha, a partir do domingo. Um abraço, doutor Gilberto, obrigado pela sua participação. Obrigado, Odair, obrigado, Osmar. Obrigado aos nossos ouvintes e até na próxima terça-feira. Tenhamos um fim de semana mais tranquilo com relação à questão das intempéries aí. Acho que nós poderíamos ser poupados a respeito disso por parte do Papai do Céu, né? Muito bem, doutor Gilberto, um abraço. E também para o Osmar Bento Campreguer, que está com a gente também por aqui. Até na terça-feira, Osmar, um bom final de semana para você. Bom dia, Daí, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes, à nossa equipe, bom final de semana a todos e até terça, então. Muito bem, são 7 horas mais